Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Nós vamos agora abordar a primeira epístola de João. Nós vimos o Evangelho de João até o capítulo 17, porque esses últimos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 registraram as últimas palavras do Senhor com seus discípulos, preparando-os para tudo que haveria de vir. E essas palavras são palavras de encorajamento, de esclarecimento, são palavras de vida para todos nós. Como depois disso entra nos aspectos relativos à morte do Senhor, e o nosso foco é uma visão orgânica do Evangelho e dos escritos de João, como aplicar esses escritos em nosso viver. Então, terminado o capítulo 17, hoje vamos começar a ver a primeira epístola de João. E essa série de mensagens terá como título A Comunhão da Vida. Nós sabemos que o ministério de João foi um ministério muito importante, porque dentro do tempo, já perto do final do primeiro século, João escreveu o último evangelho dos quatro, Tem 4 evangelhos. João concluiu os evangelhos. E também dentro do tempo, cronologicamente falando, João também concluiu as epístolas. E também ele escreveu o livro de Apocalipse, concluindo a Bíblia toda. Então nós sabemos que essas palavras de conclusão são palavras de grande importância e tem muito a ver com as nossas vidas, porque João enfatiza muito a realidade da comunhão, e por meio dele nós temos a consumação da revelação divina por meio da sua palavra. No Evangelho de João, nós sabemos que João, ele desvendou o mistério da pessoa do Senhor e também da obra de Cristo nessa terra. O Evangelho de João é o Evangelho que revela Cristo, nosso Senhor Jesus, como Deus. Como os irmãos sabem, os 4 evangelhos, cada um desse evangelho retrata um aspecto. O Evangelho de Mateus retrata o Senhor como rei. O Evangelho de Marcos mostra o Senhor como servo. O Evangelho de Lucas mostra o Senhor como homem. E o Evangelho de João mostra o Senhor como Deus. Louvado seja o Senhor. E agora, chegando nas epístolas de João, qual é a ênfase? Qual é o aspecto importante que nós precisamos dar atenção? As epístolas de João, principalmente 1 João, primeira epístola de João, nos revela o mistério da comunhão da vida divina. Por isso que essa série de mensagens é Comunhão da Vida. Por quê? Porque ele revela e mostra a importância da nossa comunhão com o Pai e com o Filho, em primeiro lugar, e também mostra a importância da nossa comunhão com os irmãos. Tá certo? Porque ao ganharmos a vida de Deus, essa vida se manifesta por meio de comunhão, e essa vida se mantém e cresce por meio da comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E nós vamos ver todos esses aspectos em detalhes no decorrer das mensagens.
E nós sabemos agora, baseado em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 1, o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Aqui, o apóstolo João começa com o que era desde o princípio. Essa palavra princípio nós também vemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Apesar de Evangelho de João começar com a palavra princípio, e a 1ª Epístola de João começar também com a palavra princípio, nós temos aqui uma diferença no significado. No Evangelho de João, quando fala do princípio, se refere lá na eternidade passada. Lá na eternidade passada. Mas, quando é mencionado princípio na 1ª Epístola de João, se refere a algo desde a criação. Por quê? Porque o enfoque é diferente. O Evangelho de João, ao revelar Deus, ao revelar o Senhor Jesus como Deus, ele então começa lá no princípio, lá na eternidade passada, onde o homem não consegue alcançar, porque se refere à eternidade passada. Mas, na 1ª Epístola de João, como a ênfase é a comunhão divina, nós temos aqui o que era desde o princípio, desde a criação. E na 1ª Epístola de João, quando ele fala do princípio, era o que havia desde a criação, e agora isso será manifestado a nós. Então isso é uma coisa maravilhosa, né? Por isso que devemos ter fome e sede no nosso espírito, de Senhor, eu quero receber a manifestação da sua pessoa naquilo que era desde o princípio. Amém? Então, também precisamos ver uma pequena diferença entre o Evangelho de João e a 1ª Epístola de João. No Evangelho de João, João revela o caminho para os pecadores receberem a vida eterna, certo? E esse caminho é crer no Filho de Deus. Então, no Evangelho de João, nós temos o caminho para os pecadores receberem a vida. Agora, na epístola, qual é a ênfase? É o caminho para os crentes, para aqueles que receberam a vida divina, desfrutarem dessa vida e permanecerem nessa vida, permanecendo na comunhão. Então, o Evangelho de João enfatiza nós recebemos essa vida. E 1ª Epístola de João enfatiza nós desfrutamos dessa vida e permanecemos na comunhão dessa vida. Agora, aplicando para nós todos aqui um dia recebemos a vida de Deus. Mas isso aqui foi só o primeiro passo. E o que nós precisamos prestar atenção hoje, e o que nós também precisamos ver, é que eu não posso ficar satisfeito, eu já recebi a vida divina. A questão é, eu estou desfrutando ou não dessa vida divina? Estou não permanecendo na comunhão dessa vida divina? Porque isso é que faz a diferença, amados irmãos, amadas irmãs. Como está a nossa situação
do desfrute da vida divina e a nossa permanência na comunhão da vida divina. Como está? E isso não se refere a algo doutrinário, se refere à nossa experiência. Por quê? Porque 1 João capítulo 1, versículo 1 diz, o que era desde o princípio. Então se refere ao Senhor, desde a criação. Tudo que Deus preparou para nós, a pessoa do Senhor, toda a obra que o Senhor iria fazer por nós. Então o que era? Desde o princípio. Mas daí imediatamente, o apóstolo João, ele toca e ele fala da experiência viva e real dele. Porque ele diz assim, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Com respeito à palavra da vida, se referindo ao Senhor Jesus. Então, olha só a ênfase que ele dá para esse aspecto prático. Primeiro, o que temos ouvido. Nós sabemos, lá em Romanos 10, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então tudo começa com o ouvir. E é pelo fato de nós termos ouvido, recebemos a fé e pela fé nós conseguimos ver. Claro, aqui o apóstolo João está falando no sentido físico. Porque ele conviveu com o Senhor. O que ele está falando conosco é o seguinte, o que eu estou falando para vocês não é alguma coisa que eu inventei, não é alguma coisa que eu ouvi falar. O que eu estou aqui falando com vocês não veio da tradição, não veio da cultura humana, veio da minha experiência viva com esse que é a palavra da vida. Da minha experiência viva com o Senhor. Eu ouvi o Senhor. Ele andava com a gente. Nós andávamos com Ele. Certo? Eu ouvi e eu também vi. Nós podemos ver, João aplicou isso no sentido físico, mas para nós hoje é no sentido espiritual. Não é isso? Então, olha só, ele disse assim, eu ouvi o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos. Tá certo? Não é ouvir de alguém falar, eu vi com meus próprios olhos. Isso é certeza. Isso é algo firme e real. É assim que tem que ser a nossa fé, a nossa experiência com o Senhor, algo firme e real. E aqui diz também o que contemplamos. Aqui nós podemos ver o ver e o contemplar. Ver é você perceber, viu algo, entendeu? Mas contemplar é você ficar vendo até compreender, até aquilo entrar. Por exemplo, você está viajando, principalmente, digamos, numa região de serra, lá no alto, de repente tem uma paisagem bonita, não é isso? Você viu a paisagem, mas se tem um mirante, você para no mirante, você desce para contemplar a paisagem. Você viu, o carro passou, você viu no relance, mas quando chega no mirante, você desce e contempla. Daí você começa a ver os detalhes. E você fica impressionado com os detalhes.
Você olha aquela beleza, aquilo entra em você e você nunca mais esquece daquilo que viu. Não é verdade? Ver o Senhor é uma coisa, contemplar o Senhor é outra coisa. É importante ver o Senhor? É. Mas depois de nós vermos o Senhor, nós precisamos contemplar o Senhor. Tanto que essa questão da palavra grega para o ver e contemplar é diferente. Ver é oral, é ver com os olhos. Contemplar é theaomai, é observar, ver atentamente, aprender pelo olhar. Não é um olhar passageiro. É olhar, contemplar, para compreender, para assimilar, para receber. Então, esse início da primeira epístola de João é algo que nos dá certeza, garantia. E aqui ele diz ainda, né? Que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Significa eu toquei. Eu toquei. Isso se tornou real para mim. Os irmãos compreendem? Então, aplicando para a nossa vida espiritual. Isso foi o que aconteceu com o apóstolo João. Mas também tem que ser a nossa experiência. Um dia eu ouvi a palavra de Deus. E essa palavra era uma palavra diferente de todas as palavras humanas. Eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida. Uma palavra que me ganhou. Uma palavra que trouxe algo real. E eu passei a ver aquilo que era mistério, aquilo que era invisível, eu passei a ver com os olhos da fé. E eu comecei a ver algo que eu nunca havia visto antes. Antes eu só via o que era visível aos olhos humanos. Mas pelo fato de ter recebido essa palavra, eu comecei a ver as coisas espirituais. Aquilo que é invisível. Não é verdade? Nós ouvimos a experiência de muitos irmãos, o testemunho, que é o testemunho de cada um de nós, frente às várias situações. Nós somos capazes de dizer, eu vi Deus naquela situação. Ninguém mais viu, mas eu vi, entendeu? Nossos amigos talvez não viram, mas nós vimos. Nós ouvimos, nós vimos e nós contemplamos. Isso é, a contemplação é algo muito importante na nossa vida espiritual. Nós não podemos ser aqueles que simplesmente veem o Senhor de relance, vê as coisas espirituais de relance. Não! Precisamos aprender a contemplar. Contemplar a pessoa do Senhor, contemplar a obra do Senhor. O Senhor é belo? É. Mas todos nós temos diferentes graus de percepção da beleza do Senhor. Depende de quanto tempo nós contemplamos. Do quanto nós desejamos contemplar o Senhor.
contemplar as visões espirituais que a palavra nos revela, contemplar essa própria palavra de Deus. E o apóstolo João diz claramente tudo isso com respeito ao verbo da vida. Então, nós sabemos que João, ele escreve, ele fala muito a respeito da vida, seja nos evangelhos, no evangelho, seja nas epístolas, não é assim? Ele fala muito da vida. E agora, nessa epístola, primeira epístola de João, nós vamos ver alguns mistérios que serão revelados a nós no que diz respeito à vida e à comunhão. Nós vamos conhecer a comunhão da vida divina, a nossa comunhão com Deus. Como é a nossa comunhão com Deus? Nós vamos ver também o mistério da unção do Deus triuno. Como o Espírito e essa vida se move no nosso interior nos ungindo. Nós vamos ver também o mistério de como nós podemos permanecer no Senhor. Nós também veremos o mistério de como nós nascemos de novo, nascemos de Deus. Também vamos conhecer a realidade da semente divina. E por último, nós vamos ver o testemunho da água, do sangue e do Espírito. Louvado seja o Senhor. Agora, nós vamos ver o versículo 2, que diz o seguinte: e a vida se manifestou e nós a temos visto. Aleluia! É isso aqui que é o ponto forte, né? Por que ele está falando? Por que ele está escrevendo essa epístola? Porque esse verbo da vida, que é o Senhor, ele se manifestou. A vida se manifestou. Aquilo que era um mistério invisível, agora se tornou real. Agora nós podemos ver e perceber. Diz assim, a vida se manifestou e nós a temos visto. Isso é muito importante. Porque de que adianta a vida se manifestar e nós não vermos? Certo? Então a importância da vida se manifestar é para que nós possamos ver. O Senhor deseja se manifestar a nós, mas nós estamos vendo o Senhor ou não? A vida se manifestou e nós a temos visto. E preste atenção, como o versículo continua. E dela damos testemunho. Olha só. Olha essas três fases. Esses três passos, tá? Primeiro, a vida se manifesta. Segundo, nós vemos a manifestação dessa vida. E quando nós vemos a manifestação dessa vida, nós damos testemunho dessa vida. Os irmãos compreendem? Esses são os passos. Se você vê algo extremamente lindo, algo muito especial, algo inédito, algo que geralmente as pessoas não veem, e você consegue ver, você fica calado? Você fica calado? Você não fica calado. Você chega em casa ou chega para os seus conhecidos e diz, nem te conto. Eu nem te conto. O quê? Você nem imagina o que eu vi. Não é verdade? Quantas vezes nós já fizemos isso? Você nem imagina o que eu vi.
Você dá testemunho, é o sinal de que você viu. Se você não viu, você não dá testemunho. Se é alguma coisa muito especial, algo que geralmente as pessoas não veem, e aí? Se você não vê, você não fala. Mas se você viu, você fala. Está vendo como isso é vivo? É prático. Ele diz assim, dela damos testemunho e vô-la anunciamos. O que eles estão anunciando? O que o apóstolo João anunciou? Ele disse, a vida eterna. Certo? A vida eterna. Então ele conheceu, essa palavra da vida é uma pessoa, e essa pessoa é a vida. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Louvado seja Deus. Um dia estava com o Pai, mas agora foi manifestado para nós. Amados irmãos, amadas irmãs, quando eu leio essa porção, me dá uma sede tremenda de Senhor, eu quero ver a manifestação dessa vida mais e mais. Eu não estou satisfeito com o que eu já vi. Eu sei que há muito mais. Há mais. Muita coisa mais que eu preciso ver. Por quê? Porque é ligado à vida eterna, à vida do Pai. E aqui ainda diz algo muito importante. Ele disse assim, no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então, esta é a razão dessa epístola. O apóstolo João falar para nós, o que nós vimos e ouvimos, nós queremos contar para vocês. Daí qual é o nosso desejo? Conta. Se João perguntar, eu não sei se eu vou contar. Daí o que acontece? O pessoal conta, não é assim? É o desejo da pessoa de conhecer. E é assim que também devemos ter contato com essa palavra. Conta. Anuncia. E aí ele diz algo muito especial nesse versículo 3. Para que vós igualmente, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, eu estou contando isso para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Entre numa comunhão muito especial. Quando ele diz a comunhão conosco, é uma comunhão que existe entre Deus e os homens. É uma comunhão que existe com o Pai, com o Filho, com os homens que um dia receberam o Senhor e que um dia viram esse Senhor e estão vivendo com esse Senhor. Mas preste atenção, como que nós conhecemos Deus? Não foi através de irmãos, de pessoas que tinham comunhão com Deus? Foi ou não foi? Não foi assim que nós entramos também? Nós, Exatamente. Nós entramos em contato com pessoas que ouviram, viram, contemplaram
apalparam e deram testemunho. E nós, então, ao ouvirmos isso aí, nós decidimos, eu quero estar nessa comunhão. Eu quero ter essa vida. Eu quero ter esse viver. Não é uma coisa maravilhosa? Então, amados irmãos, amadas irmãs, olha como é importante nós termos essa experiência viva e orgânica com o Senhor. Ouvir, ver, contemplar, apalpar. Ver a manifestação dessa vida, certo? Dar testemunho dessa vida. Anunciar essa vida. Uma vida que antigamente estava com o Pai, mas nos foi manifestada. Isso é a vida da igreja. É assim que nós ajudamos uns aos outros. Ajudamos uns aos outros com o que um dia ouvimos, vimos, né? O que nós contemplamos, o que nós apalpamos, certo? E trazemos para essa comunhão, mas é uma comunhão com o Pai e o Filho. Você sabe, comunhão, Pai e Filho, é a comunhão mais exclusiva desse universo. Entendeu? É a comunhão do Deus triuno. É a comunhão mais exclusiva desse universo. E você foi convidado para participar dessa comunhão. Tão exclusiva, tão especial. Digamos que aqui em Uberaba chegasse duas grandes autoridades. Duas autoridades bem grandes mesmo. E essas duas autoridades estão conversando entre si. Conversando entre si, você está lá. Daí você olha assim, o que será que eles estão conversando? Imagina então essas duas grandes autoridades olham para você e dizem assim, vem aqui ter comunhão com o nosso grupinho aqui. Vem. Você vai ou não vai? Eu fui convidado para participar daquele grupinho, daquelas autoridades ali, daqueles que são líderes. Entendeu? Olha, a comunhão do Deus triuno, a comunhão do Pai e do Filho, você foi convidado para participar. Eu quero fazer a pergunta. Essa comunhão é para valer e é para todos os momentos. E é para todos os dias. Eu quero fazer a pergunta. Você participa dessa comunhão? Ou você diz, eu não tenho tempo para conversar? Como está a sua comunhão com Deus triuno? Hoje nós temos esses grupos de WhatsApp, né? É como se o senhor falasse, né? Traçando um paralelo. Não é um bom paralelo, mas é fácil das pessoas compreenderem. Assim, vai ter comunhão no grupo, tá? Começa às 8 horas. Mas você não entra no grupo. Você não entra no grupo para ter comunhão. Quem sai perdendo? Quem sai perdendo? Nós. Aqui, João diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para quê? Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então João diz de uma maneira muito clara, eu anunciei para vocês para que vocês participem dessa comunhão. Essa é uma comunhão nossa, né, com o Pai e com o Filho. Do Pai com o Filho, com todos esses que
ouviram, viram, contemplaram, apalparam, que viram a vida ser manifestada. E aqui, observe algo muito importante, tá? O objetivo de João é nos levar para a comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Aproximar os homens de Deus e nos aproximar uns dos outros. Esse é o objetivo. Então, a mensagem que a palavra de Deus traz a nós é uma mensagem que produz comunhão com Deus e uns com os outros. Nunca uma mensagem que produz divisão. É uma mensagem que produz comunhão. Os irmãos compreendem? Se nós estamos na comunhão com o Pai e o Filho, nós vamos nos dividir? Nós vamos ter problema uns com os outros? Não. Isso é alguma coisa muito importante. Você sabe que há pessoas que não têm comunhão com Deus porque pensam, Deus é muito grande, eu não sou nada. Eu não posso ter comunhão com Deus. Eu não consigo ter comunhão com Deus. Porque esse sentimento de distância. Mas é por isso que nós precisamos conhecer o verbo da vida, a palavra da vida. Porque a palavra veio exatamente para eliminar o que separava o homem de Deus, não é verdade? É para quê? Para termos comunhão com Deus. Então, a palavra de Deus, a importância da primeira epístola de João, é mostrar a nós uma coisa: é possível ter comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus produz a nossa comunhão uns com os outros. Isso é algo maravilhoso. Nós podemos ter comunhão com Deus porque Deus um dia tornou-se um homem, não é? Ele veio até nós para nos salvar. E é muito importante nós vivemos nessa comunhão. Já que Deus abriu esse caminho para nós participarmos da comunhão da vida divina, nós temos que aproveitar essa porta que o Senhor abriu para nós. E daí no versículo 4 diz: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. João está falando aqui de uma alegria completa. É a alegria que vem do Senhor. Quando nós estamos na comunhão com Deus e com os irmãos, nossa alegria é completa. O Senhor Jesus já tinha falado, de acordo com o que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, o Senhor queria que nós tivéssemos um gozo completo. João 16, 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
O Senhor novamente aqui fala da alegria completa. João 17, versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Então, o que o Senhor Jesus falou no Evangelho de João 15, capítulos 15, 16 e 17, sobre a alegria completa, agora o apóstolo João, na sua experiência, diz para nós: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha só, eu quero que os irmãos entendam os passos, né? Aqui ele diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Isso fala da experiência dele com o Senhor. Aplicando para nós, da nossa experiência com o Senhor. Quão real é para nós. E aqui diz no versículo 2, a vida se manifestou e nós a temos visto. Aleluia! A vida se manifestou naquela época, mas também se manifesta hoje a nós, e nós temos visto a manifestação da vida. E aqui diz, dela damos testemunho e lá anunciamos. Nós olhamos, contemplamos e anunciamos essa vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Daí, no versículo 3 diz, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora queremos que você entre e participe dessa comunhão. E quando entramos e participamos dessa comunhão, nós estamos agora envolvidos com o Deus triuno e com o povo de Deus e com a família de Deus. E aí no versículo 4 diz, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Agora, o nossa inclui você e a mim. Porque nós entramos na comunhão. Uma alegria completa. Então, aqui nesses 4 primeiros versículos, João só está dando para nós um gostinho, né? O aperitivo, a entrada. Diz, agora, isso aqui é só o começo. E vocês vão ver a maravilha que é essa comunhão divina. Amém? E é isso que nós vamos abordar amanhã ali na chácara, o início a partir do versículo 5 daí. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos todos entrar e desfrutar dessa comunhão. Jesus é o Senhor.